Tudo bom? Hoje eu estou aqui para falar para você sobre um tema-chave: como usar o consórcio para alavancar o seu patrimônio, fazendo com que o próprio patrimônio se pague. Como funciona? Ieda, é o seguinte: eu tenho o valor das parcelas de ingresso e das mensalidades, mas eu não tenho hoje como trabalhar a oferta de lance. Você escolhe um grupo em andamento, em até 200, 220 meses, ou pode escolher também de 240, que já rodou algumas assembleias. Eu tenho grupos de 240, 220, até 36 meses, com a parcela reduzida 50%. Mas quem compra a parcela reduzida, ele vai escolher nesses meses com espaço maior, para que a parcela seja menor, correto? Então vamos lá. Eu tenho crédito de 120 a 1.200.000, com prazo de 240, 220, 200 meses. Esses grupos, eles estão com a parcela reduzida de 50%. Exemplo: 120 mil em 240 meses, sai 350 reais a parcela para 120 mil. Ieda, e qual é o objetivo que eu compre a parcela reduzida? Existem alguns impeditivos de você comprar consórcio. Primeiro, pago aluguel e não consigo uma parcela alta. Se ela é reduzida 50%, ela te atende. Segundo, sei que o consórcio é sorteio e lance, mas eu não tenho lance, então eu tenho que trabalhar o lance embutido da própria carta, que no Embracon vai até 25%, que é um segundo sorteio. A parcela reduzida vai fazer com que você tenha uma parcela que cabe no seu bolso junto com o aluguel até o período da contemplação. Terceiro fator: na hora que você contempla a parcela reduzida 50%, se for por sorteio, ela dobra. Se for por 25% da carta, ela estava pagando por 50%, você vai vir pagar por 75%, mais o que você deixou de pagar durante o período que ela não estava contemplada, correto? E agora, eu fui contemplada e a minha parcela aumentou. Ela era 300 reais, passou para 600. Ela era 400 reais, passou para 800. Mas agora você tem um imóvel que vai te ajudar a pagar o bem. Ótimo. Então, com uma parcela em torno de 1.500, 1.200 reais, você consegue fazer um crédito imobiliário para comprar um apartamento popular após a contemplação, no qual o aluguel do próprio apartamento vai pagar as parcelas. Porque esse valor seria o que você paga de aluguel ou que você vai alugar o imóvel que está vazio, se você já tiver um imóvel. Ieda, eu já tenho um imóvel. Para que eu vou comprar mais imóvel? Para você construir um patrimônio para um futuro próximo, onde você ganhe menos valor de renda mensal. Porque todo mundo sabe que quando o nosso valor de renda mensal diminui, nós também perdemos o poder de compra e temos um custo para nos manter vivo maior, porque o plano de saúde aumenta, porque a gente tem mais debilidade de movimentação e precisa fazer uso de um transporte mais caro. Existem N fatores. Hoje é o dia de você plantar a semente do amanhã. Ieda, mas acontece que eu vi tudo isso e eu quero saber como que funciona. Em vez de eu comprar um apartamento, comprar um terreno e construir várias kitnets. O consórcio compra, constrói, reforma, documenta por reembolso e compõe valor. Eu posso usar o meu FGTS para lance? Pode, desde que você tenha o respaldo de obedecer a cartilha da Caixa. Porque o FGTS é um recurso do trabalhador, mas ele tem regras para ser sacado. Eu estou falando para vocês aqui um pouquinho do que a gente pode estar fazendo para que você tenha
perdão, um aumento de capital, para que você consiga construir um patrimônio futuro. O consórcio, ele não funciona como poupança. Por quê? Porque quando você põe um dinheiro numa aplicação ou numa poupança, você tem a rentabilidade exatamente sobre o valor que está aplicado. Quando você compra um consórcio, como ele sofre aumento de INCC anualmente, o crédito vai sendo atualizado antes da contemplação. Após a contemplação, o período que você deixa ele parado no próprio corpo da administradora, que é o consórcio que você comprou, vai render sobre o total do crédito, sobre 100% do crédito contemplado. Eu tenho 500 mil, a minha aplicação, a minha correção vai ser sobre 500 mil. Eu tenho 200 mil, a minha correção vai ser sobre 200 mil. E aí, quando eu tiver a aplicação mensal, eu tinha 200 mil, eu passo a ter 202 mil, 201 mil. No outro mês, a aplicação é sobre 201 mil. Então, você tem uma aplicação sobre o crédito total e mais o rendimento. E isso é uma coisa muito importante, porque 90% das pessoas que compram consórcio não entendem isso. Elas falam o seguinte: Ieda, essa minha cadeira aqui está querendo me derrubar. Ieda, por que eu vou comprar um consórcio de 120 mil se com 120 mil eu não compro nada? Agora eu quero fazer uma pergunta. Se você tem economizado R$400 por mês? Você tem possibilidade de economizar R$400 por mês? Se você tem possibilidade e não tem economizado, faça uma dívida, compre o consórcio, porque você será obrigado a pagar em dia e no ato da contemplação você vai ter a correção sobre 120 mil. E até você juntar 120 mil depositando R$400 por mês, você vai levar pelo menos aí 2 décadas, certo? Porque a correção é pequena, porque a cada 3 meses você fez R$1.200, então em 10 anos você juntou em torno de 120 meses. E você quitou o consórcio e teve o benefício de não poder sacar o dinheiro em qualquer necessidade, porque as poupanças são fracassadas, porque quando você tem uma reserva, você pensa em ir para a praia, você ajuda os seus familiares, você compra coisas desnecessárias e ninguém consegue criar um patrimônio fazendo uma reserva por depósito. Agora, se você começar a construir essa reserva por pagamento, sem poder sacar o lance, a não ser que seja para o fim destinado, você vai criar uma educação financeira com um crescimento de patrimônio e no futuro próximo mais 1 ou 2 imóveis. Tudo depende do que você quer, do que você pode, do que você tem. A Embracon tem mais de 35 anos no mercado com o mesmo CNPJ, aonde ela é idônea, aonde você tem uma administradora forte e nós vendemos muito, muito mais do que você consegue imaginar todos os meses. Isso quer dizer que você está numa empresa segura, garantida pelo Banco Central, aonde o que você investir como consórcio é um lastro e que você, a partir da contemplação, pode usar o crédito total, que após a contemplação tem a correção pelo crédito total, até a contemplação é obrigado a estar pagando em dia, você vai se educar financeiramente. Ieda, mas eu posso sacar o meu consórcio e gastar o meu dinheiro com picolé? Pode, desde que ele esteja quitado e contemplado há mais de 6 meses. Então eu contemplei ele, passaram 180 dias, eu não tenho mais saldo devedor, o dinheiro é meu, com todas as correções e benefícios. E eu posso usar esse dinheiro para fazer o que eu quiser. Agora, Ieda, quais são os consórcios que você vende? Eu vendo serviço. O serviço pode ser feito até R$50 mil por CPF e ele é destinado a qualquer tipo de prestação de serviço. Ou seja, eu consigo reformar, fazer um cômodo, fazer uma única kitnet com esses 50 mil ou complementar a minha construção. Eu consigo mobiliar
por planejados, eu consigo fazer implantes dentários, eu consigo fazer qualquer procedimento de plástica ou qualquer cirurgia, quer seja indicação médica ou estética. Eu consigo fazer festa, eu consigo fazer intercâmbio, eu consigo fazer viagem. Ieda, e o que vai ficar de garantia para esses até 50 mil reais? O tempo que você pagou para ser contemplado, o seu CPF e o que você deu de lance, mais a nota fiscal do serviço que você comprou. Então, esse é o serviço. Moto, máquina, auto e equipamento servem para qualquer coisa que tenha eixo, hélice e motor. Então, eu posso comprar um jet ski, eu posso comprar um helicóptero, eu posso comprar um utilitário, eu posso comprar uma moto, desde que ele tenha como ser garantia de si próprio ou você oferte uma garantia substitutiva. Imóvel, compra, constrói, reforma, documenta, mobília, quita financiamento, compõe valor e pode ser feito imóvel residencial, imóvel comercial, imóvel misto, aonde você tem o comércio e a residência, igreja, lazer, e o lazer pode ser campo, praia, e também paga o imóvel rural. Ieda, você paga o imóvel rural na sua totalidade? Não. Ele vai pagar uma porcentagem do imóvel rural, porque o imóvel rural sempre será uma garantia difícil de ser repatriada num caso de execução. Ieda, e o que é o consórcio? Ele é um autofinanciamento vindo de uma administradora que trabalha com a arrecadação para depois fazer a distribuição. Você paga mensalmente e depois que você recolhe o pagamento, você tem direito de participar das assembleias. Por isso, se você não pagar em dia, você vai ter mais dificuldade ou levar um tempo maior para ser contemplado. Ieda, eu comprei um consórcio, quitei ele em 15 anos e nunca fui contemplado. Em cada assembleia, cada ano você tem 12 assembleias. Nesses 15 anos, dessas 12 assembleias, quantas você pagou em dia? É muito bom fazer esse tipo de pergunta, porque o consórcio não é só maravilhas, como nada no mundo é só maravilha. O consórcio tem as suas vantagens, mas ele tem também as suas desvantagens. Pagou atrasado? Não concorre à assembleia. Parou de pagar e cancelou? Vai ser tributado com multa e receber o dinheiro no final do grupo ou quando a sua carta for contemplada num sorteio separado dos cancelados. Quando você recebe o dinheiro como devolução, você tem uma dedução em relação ao valor que você pagou. Então, o consórcio é um bem futuro que você compra para contemplar e não para cancelar. Ieda, e agora? A minha carta contemplou, eu estou rigorosamente em dia e o valor é pequeno para que eu compre o meu imóvel. Você pode fazer uma segunda carta, uma terceira carta e ir compondo aquilo que você quer comprar e quando elas estiverem todas contempladas, unir todas no mesmo bem. Ieda, mas eu estou com a carta contemplada e ela é pequena e não dá para que eu compre um imóvel e eu não posso pagar uma parcela mais alta, mais essa que eu já pago, eu só consigo pagar a diferença. Você pode fazer uma coisa diferente, anunciar a sua carta e vender, receber tudo que você pagou com lucro. Existe um mercado financeiro que vende e compra a carta contemplada. Há de se tomar todos os cuidados? Há de se tomar todos os cuidados. Porque nada na vida é tão tranquilo assim. Se você for ficar o dia inteiro no sol, você vai ter uma insolação. Se você for num lugar que não dá pé e você não souber nadar, o risco de você morrer afogado é grande. Então, o que acontece? Tudo que você compra com um propósito, você tem que descobrir quais são as regras desse funcionamento e obedecer às regras religiosamente em dia. Ieda, eu tive um empecilho, não tinha intenção de cancelar o meu consórcio e ele cancelou por falta de pagamento. Em qualquer tempo que você se reequilibrar e o grupo estiver ativo, você pode reativar o seu consórcio,
rateando. Rateio vem de divisão, dividindo aquele percentual, aquele período de tempo que você deixou de pagar nas parcelas futuras. As parcelas futuras vão aumentar um pouquinho, mas você vai pôr o seu consórcio em dia porque ele foi rateado e você continua pagando. Ieda, eu não tenho dinheiro do mês e o meu consórcio ainda não foi cancelado. Antes de completar a segunda parcela em atraso, você entra em contato comigo se eu for a sua representante que te atendo, ou entra em contato com o relacionamento ou com o telefone 4003-9999 e pede para fazer o rateio da cota. Você pode ratear o mesmo contrato até 3 vezes, desde que ele não esteja alienado a um bem. Consórcio faturado não rateia parcela, correto? Por que não rateia parcela, Ieda? Porque ele é um financiamento. Se você já pegou o bem e parou de pagar, o seu bem pode ir, inclusive, a leilão. Você pode perder o bem e ficar com o nome sujo. Porque mesmo sendo uma administradora de consórcio idônea, ela não é paternal. Ela é uma instituição financeira. E para que ela consiga administrar um número maior de consorciados, ela está normatizada pelo Banco Central, regida pelo Banco Central e ela obedece à cartilha do Banco Central, tanto para se proteger como Embracon, como para proteger você como consorciado. Ieda, mas eu ouvi falar que uma pessoa comprou o bem e ele reclamou no Reclame Aqui que ele foi contemplado e ele não pôde pagar o bem. Isso é muito sério. Tem que ver se o crédito da pessoa foi aprovado. Como é que você aprova o seu crédito? Com o seu score, com o seu extrato bancário, com a comprovação de renda, se você for CLT. Você também consegue comprovar com o IR, Imposto de Renda. Agora, você comprovou a renda, você tem um nome limpo, o seu score está satisfatório, você vai aprovar o bem. O bem tem que não ter nenhuma certidão de débito ativa, o vendedor não pode ter problema e você vai comprar o bem de acordo com a qualificação daquele bem. Ieda, eu quero comprar a casa do meu irmão, do meu filho, do meu cunhado. Depende do grau de parentesco. Se você passar por análise e aquele bem não puder ser comprado, o seu consórcio fica parado, correndo juros de correção e você vai escolher outro bem. O que eu gasto quando eu faço um processo imobiliário pelo Embracon? Simplesmente o valor da vistoria. A Embracon não cobra para montar o seu processo. Você vai entrar no seu aplicativo e vai montar o seu processo imobiliário pelo seu aplicativo. Os meus clientes, eu peço que eles me copiem no e-mail para que eu consiga acompanhá-los e eles conseguirem tirar o bem mais rápido e ter menos desgaste. Mas se você reunir a lista de documentação necessária, você for idôneo e conseguir comprovar a renda, o imóvel for idôneo e seja aceitável, você não vai ter problema nenhum para pagar o seu imóvel. E hoje, se você for fazer um financiamento, você não fica menos que 90 dias na fila de financiar. E você ainda tem que dar 30% de entrada. E você começa a pagar juros do dinheiro financiado antes de morar na casa. O consórcio não tem juros, ele só tem taxa de administração e fundo de reserva. Ieda, e por que o consórcio é tão bom? Olha, eu estou nesse ramo há 20 anos, faz agora em maio de 2025, vão fazer 20 anos que eu estou no Embracon. Eu entrei dia 8 de maio de 2005 no Embracon, como CLT. Hoje eu sou parceira de negócios. Se não fosse bom, eu não estaria nesse negócio até hoje, eu não teria comprado bens para mim e para os meus familiares por consórcio, e eu não indicaria ele, inclusive, para todos os pastores da minha igreja. Qual é a sua função de trabalhar na Embracon? A função de qualquer pessoa que trabalha, ganhar dinheiro. Mas através de eu ganhar dinheiro, eu faço com que você consiga angariar bens, pagar mais barato e conseguir realizar o seu sonho atendendo a sua necessidade. Ieda, mas tem gente que fala mal do consórcio. Verdade. Você não consegue agradar gregos e troianos. Tem gente que fala mal de Jesus Cristo. Tem gente que fala mal
do sistema monetário, tem gente que fala mal do sistema relacional, que chama casamento. Agora, o casamento sempre existiu, tem pessoas felizes e infelizes no casamento. O financiamento sempre existiu, tem pessoas que quitam o financiamento de 35 anos em 5. Ela matou todos os juros. Então, tudo vai depender de você e da forma que você escolheu. Agora, se você quiser comprar consórcio, conhecer o sistema, passar a ser um kitneteiro, porque com 300, 400 mil reais você faz 10 kitnets. E um apartamento pronto nunca vai sair mais barato que 200 mil reais. Outra coisa muito importante, Ieda, eu quero comprar imóvel de leilão, meus pêsames. Consórcio não paga imóvel de leilão, a menos que você tenha uma garantia substitutiva. Nós temos alguns tópicos que são tabus, aos quais as pessoas têm medo de perguntar e as outras não sabem explicar. Eu vou trabalhar o leilão. Quando você arrecada um bem de leilão, ele tem um débito, quer seja por rompimento de pagamento do financiamento, quer seja por não saldar o condomínio, quer seja por um litígio matrimonial, quer seja por uma ação trabalhista. Independente do bem, do motivo do leilão do bem, tem uma dívida atrás daquele bem. Se o consórcio precisa que o imóvel seja idôneo para ele ser pago, como é que ele vai pagar um bem com dívida? Isso é fantástico. Ieda, eu tenho uma garantia substitutiva. Você compra o consórcio, contempla, apresenta para a empresa a sua ideia de pagamento, apresenta a sua garantia substitutiva, deixa todo o seu processo encaminhado. Você arrematou o leilão é muito curto, você tem 5 dias para pagar a carta do arremate. Você faz uma reserva e quando você alienar ele ao consórcio, desde que você fez todos os passos direitinho, informando qual era a finalidade, você passou pela compra do consórcio, você passou pela contemplação, você deixou um imóvel de garantia substitutiva, você legalizou a documentação do imóvel que tinha débito, aí você pode averbar o consórcio no ato de trazer a escritura para você e você vai receber o dinheiro por reembolso. Agora, não é uma compra costumaz, não é uma compra normal, não é uma compra fácil de ser feita. Tudo é possível, mas depende de quanto você tem disponibilidade de trabalhar, dinheiro para investir e paciência para pedir ajuda. Porque tudo que é diferente, você demora um pouco mais para fazer, certo? O certo é comprar, contemplar, escolher o bem, pagar e escriturar. Acabou. Não tem choro, não tem vela, não tem fita amarela. Não adianta me chamar que eu não vou no enterro dela. O que acontece? O problema é que as pessoas querem morar dentro do consórcio, do contrato, as pessoas querem dirigir o contrato, elas não entendem, elas querem os benefícios do consórcio com a rapidez do à vista. Você já parou para pensar que quando você compra um imóvel à vista, se a documentação não estiver 100% e você não se previu com prévio contrato, você pode perder o que você comprou o imóvel? Você pode inclusive perder o imóvel? E você já pensou que quando você financia e esse imóvel é aceitável para um financiamento, quando você vai quitar o financiamento, você simplesmente fez uma troca de financiador e ele já está aprovado? Por isso que o consórcio quita financiamento com a maior tranquilidade. Agora, eu falei de muitos assuntos. O que eu quero fechar aqui? O consórcio atende quem tem pouco dinheiro e pode só pagar a meia parcela. O consórcio atende quem quer desprender pouco dinheiro, embora tenha muito. O consórcio atende quem tem um poder de compra mediano. O consórcio atende quem tem um poder de compra grande. Ele consegue multiplicar 1 por 3. Você comprou 100 mil reais, botou 25 da carta. Você fica com 75 mil limpo. Você comprou 1 milhão. Você põe 250 da carta, você fica com 750 limpo.
Ieda, mas eu pratiquei a parcela reduzida de 50% e dei 50% de lance. 25 meu, 25 da carta. Você tira os mesmos 700, mas está devendo só por 500. E todos os custos dali para frente vão ser sobre 500 mil. Então, é um assunto complexo? É um assunto complexo. É uma compra barata? É uma compra barata. Eu tenho empecilhos se eu não pagar ou se eu não atender às exigências em qualquer lugar. Experimenta comprar um palito de fósforo com nome sujo a crédito, você não compra. Experimenta comprar uma moto que custa 15 mil reais, sem você estar com o score bonitinho, sem você estar disposto a pagar 4 motos. Você também não compra. Então você tem 3 formas de comprar: à vista, financiado, consórcio. E eu já expliquei elas no outro canal. Agora, o consórcio também é um financiamento. Ele não é uma instituição paternalista na qual você vai ingressar e serão só maravilhas. O mais importante é que os benefícios do consórcio são muito maiores do que os benefícios de comprar à vista e muito maior do que o benefício de comprar financiado. Os empecilhos são muito menores e existe um custo muito menor. E se você tiver dúvida, escreve aqui, se inscreve, entra no link, pergunta, curte, compartilha, interage. Eu vou deixar o meu telefone aqui para você, se você quiser pode me ligar. Eu sou a Ieda Jardim, do Café com a Ieda. Vem